Imagine um homem que decide abdicar dos prazeres imediatos para conquistar algo muito maior. Imagine esse homem estudando friamente o impacto que a própria energia sexual tem sobre suas decisões, sobre sua força interna, sobre sua capacidade de comandar a si mesmo e aos outros. Esse homem poderia muito bem ser descrito por Maquiavel, não porque o pensador renascentista tenha escrito diretamente sobre a abstinência, mas porque toda sua filosofia gira em torno do domínio da própria natureza, do uso estratégico dos desejos e do sacrifício momentâneo em nome de uma vantagem duradoura. No mundo de Maquiavel, não há espaço para o homem escravo dos seus instintos. Há apenas espaço para o homem que os conhece, que os observa como quem estuda um inimigo interno e que decide deliberadamente como, quando e se irá ceder. Essa escolha consciente é a essência do poder oculto da abstinência masculina. Para Maquiavel, todo governante deve saber renunciar a prazeres que o enfraquecem, porque ceder a eles é abrir uma brecha pela qual adversários mais disciplinados podem penetrar. A abstinência, neste sentido, não é uma virtude moral, mas uma estratégia. Ela gera um homem que não é controlado pelo corpo, mas que controla o corpo. Um homem que guarda dentro de si uma reserva de força e energia capaz de ser liberada quando necessário. Maquiavel enxergaria a abstinência como uma arte de dominar aquilo que parece impossível de ser dominado. E esse domínio interno reflete diretamente no domínio externo. Quem não domina a si mesmo dificilmente dominará qualquer situação ou pessoa. Agora, imagine as consequências práticas disso. Um homem que não gasta seu tempo e sua força mental perseguindo gratificações imediatas. Um homem que sabe canalizar essa energia para seus projetos, para seus estudos, para sua evolução. Ele se torna mais produtivo, mais frio e mais calculista. Ele observa a si mesmo como um laboratório, onde cada desejo é analisado e cada impulso é controlado ou redirecionado. Isso não quer dizer que ele se torna insensível, mas sim que ele se torna senhor de si. E quando isso acontece, ele também passa a entender melhor os desejos e as fraquezas dos outros. Maquiavel diria que conhecer as fraquezas humanas é uma das armas mais poderosas de um governante. A abstinência oferece esse conhecimento em primeira mão. O homem abstinente entende como o desejo funciona, porque ele mesmo sente esse desejo. Ele sabe o preço da tentação, mas escolhe não pagar. E por compreender em si mesmo essa força, consegue enxergar nos outros onde estão suas vulnerabilidades. É assim que nasce a vantagem estratégica. Não apenas evitar ser controlado pelos outros, mas aprender a controlá-los pelo entendimento profundo das paixões humanas. Na prática, a abstinência não se limita ao sexo, mas simboliza uma atitude geral perante a vida. É a capacidade de abrir mão de algo bom agora para conquistar algo muito melhor depois. Maquiavel enfatizava que quem quer manter o poder precisa ser paciente, saber esperar, saber disfarçar e saber recuar quando necessário. O homem que pratica a abstinência aprende essas lições todos os dias. Ele sabe o valor do silêncio, o valor da disciplina e, acima de tudo, o valor de escolher conscientemente em vez de reagir impulsivamente. Essa escolha não elimina o desejo, mas o transforma em combustível. Em vez de dissipar sua energia em atos que trazem prazer momentâneo, ele a acumula, tornando-se mais concentrado, mais determinado e mais resiliente. O homem que pratica a abstinência descobre algo curioso. Sua mente se torna mais afiada, sua presença mais marcante e sua influência sobre os outros mais forte. Porque as pessoas sentem, mesmo sem saber explicar, que estão diante de alguém que não se deixa levar pelas próprias fraquezas. Maquiavel acreditava que todo homem precisa conhecer as próprias sombras.
A abstinência oferece esse conhecimento, pois coloca o homem frente a frente com sua natureza mais primitiva. E quem encara essa natureza de frente, sem se enganar, sem se justificar, sem se iludir, acaba descobrindo um poder oculto, o poder de decidir quem ele será, apesar do que sente. Esse é o núcleo do poder maquiavélico, a liberdade de agir não conforme as emoções, mas conforme a estratégia. Esse homem que decide conscientemente praticar a abstinência experimenta uma espécie de renascimento. Ele descobre que muitas das suas inseguranças vinham da constante busca por validação e prazer externo. Quando ele corta essa dependência, mesmo que temporariamente, percebe que é possível viver sem ela e que sua força não vinha de fora, mas sempre esteve dentro dele, escondida sob camadas de ansiedade, medo e necessidade de aprovação. Esse reencontro consigo mesmo o torna mais difícil de ser manipulado, mais difícil de ser intimidado e, principalmente, mais difícil de ser derrotado. Maquiavel diria que esse homem se torna temido, não porque seja cruel ou agressivo, mas porque transmite uma força silenciosa, uma força que vem da liberdade interior. A liberdade de não precisar desesperadamente de nada. Esse é o verdadeiro poder oculto da abstinência. Ela revela quem somos quando não estamos presos aos nossos desejos. Ela transforma o homem comum em alguém que impõe respeito naturalmente, sem precisar dizer uma palavra. Enquanto muitos desperdiçam tempo e energia em buscas que nunca saciam completamente, o homem abstinente transforma esse tempo e essa energia em algo concreto: conhecimento, riqueza, influência, autodomínio. Ele passa a viver não como escravo dos instintos, mas como senhor deles. E isso muda tudo. Muda a forma como ele se comporta, como ele fala, como ele olha nos olhos dos outros. Há uma calma quase ameaçadora em quem domina a si mesmo. É o olhar de quem não precisa provar nada a ninguém, porque já venceu a maior batalha, a interna. Esse olhar intimida e fascina ao mesmo tempo, porque a maioria das pessoas sente, mesmo que de forma inconsciente, que está diante de alguém diferente. Alguém que não age por carência, mas por escolha. Alguém que não depende de aprovação, mas que dá aprovação se quiser. Alguém que poderia ceder, mas escolhe não ceder. Esse poder de escolha é magnético. É a base do carisma silencioso que Maquiavel tanto valorizava. A autoridade que nasce não do grito, mas da presença. O homem que pratica a abstinência percebe aos poucos que seus pensamentos ficam mais claros, que suas emoções deixam de ser ondas violentas que o derrubam e passam a ser correntes que ele aprende a navegar. Ele não nega o que sente, mas aprende a usar a força desse sentimento para impulsionar suas ações. A abstinência, nesse sentido, não é uma prisão, mas uma libertação. Ela libera o homem da escravidão do imediatismo. E isso é profundamente maquiavélico, pois permite ver mais longe, planejar melhor, agir com mais precisão. É aqui que nasce a verdadeira superioridade. Não uma superioridade arrogante, mas a superioridade tranquila de quem sabe que pode, mas não precisa. E é justamente porque não precisa que tem mais poder. Maquiavel escreveria que o homem que sabe renunciar é mais forte do que o homem que sabe conquistar, porque a renúncia exige mais controle interno do que a vitória externa. O homem abstinente, ao renunciar ao prazer imediato, conquista algo muito maior: a liberdade de ser dono de si. Essa liberdade muda a forma como ele lida com tudo na vida: negócios, relacionamentos, conflitos. Ele passa a negociar não por desespero, mas por estratégia. Passa a falar não para agradar, mas para influenciar. Passa a ouvir não para se distrair, mas para descobrir informações que pode usar a seu favor. Essa postura mais calculista não o torna frio no sentido negativo,
mas o torna menos vulnerável, mais difícil de ser enganado, porque ele conhece suas próprias fraquezas e por isso é capaz de ver as fraquezas dos outros. Essa é apenas a base do poder oculto da abstinência, segundo Maquiavel. Porque quando o homem entende que o verdadeiro inimigo está dentro dele mesmo, ele descobre que dominar a si mesmo é a forma mais segura de dominar o mundo ao seu redor. Esse homem que decide conscientemente praticar a abstinência vai percebendo com o tempo algo que poucos têm coragem de enxergar. O maior campo de batalha não está fora, mas dentro dele. Maquiavel, que compreendia como poucos a natureza humana, escreveria que um príncipe sábio deve antes de tudo conhecer a si mesmo, pois quem não domina o próprio coração será dominado pelos outros. A abstinência é o exercício desse domínio, não como um ato de negação, mas como uma escolha ativa de reservar energia, de não desperdiçá-la, de guardar para momentos onde ela terá mais impacto. É como uma fortaleza interior que vai sendo construída tijolo por tijolo, na solidão dos pensamentos, nos momentos de tentação em que ele decide não ceder, nos dias em que o desejo fala alto e ele aprende a escutar sem obedecer. Essa força não surge de um dia para o outro. É forjada na repetição silenciosa de escolhas pequenas. Quando ele prefere o silêncio ao excesso, quando escolhe treinar em vez de buscar distrações, quando decide trabalhar enquanto outros buscam gratificação. Aos poucos, o que antes parecia impossível, controlar seus desejos mais profundos, vai se tornando natural. E quando isso acontece, o homem passa a se ver como alguém diferente, alguém que não precisa viver refém de impulsos. Maquiavel diria que esse é o tipo de homem que intimida sem esforço, porque sua autoridade vem de dentro. É o homem que inspira respeito justamente porque ninguém sabe ao certo até onde vai sua força ou qual é o limite do que ele pode fazer. No campo das relações sociais, essa mudança interna se manifesta de maneira quase invisível, mas profundamente impactante. As pessoas percebem que há algo diferente naquele homem. Ele não reage, ele escolhe como responder. Ele não corre atrás, ele atrai. Ele não se abre completamente, ele revela apenas o que quer. Esse controle gera curiosidade, fascínio e até medo. Porque para a maioria é difícil imaginar alguém que não esteja sempre à mercê dos próprios desejos. E quanto mais as pessoas percebem essa diferença, mais aumenta o poder silencioso do homem abstinente. Maquiavel sabia que quem controla o próprio desejo, controla também a maneira como os outros o veem. É um jogo de percepção. O homem que demonstra que não precisa de nada se torna desejado. O homem que não pede atenção recebe mais atenção. O homem que não demonstra carência passa a ser visto como alguém que vale mais. Esse paradoxo é uma das chaves do poder. Parecer independente torna você mais valioso aos olhos dos outros. E a abstinência, longe de ser um gesto de fraqueza, é a prova concreta dessa independência. Ao mesmo tempo, esse homem vai percebendo que toda essa energia antes desperdiçada começa a se transformar em clareza mental. Seus pensamentos ficam mais profundos, sua capacidade de concentração aumenta, sua disciplina se fortalece. Ele não se distrai mais tão facilmente, não perde tempo em caminhos que não levam a nada. E isso faz dele alguém mais eficiente em tudo que decide fazer. Em vez de 1000 projetos inacabados, ele passa a concluir aquilo que começa. Em vez de ser dominado pelas emoções do momento, ele observa, analisa e age de forma estratégica. Maquiavel escreveria que o verdadeiro poder não está apenas nas ações, mas no autocontrole que permite escolher a melhor ação no melhor momento. É esse tipo de sabedoria que a abstinência proporciona. A liberdade de decidir não conforme a ansiedade, mas conforme o interesse real. Porque, para Maquiavel, governar não é apenas mandar, é saber quando esperar,
quando recuar, quando atacar. E quem domina seus impulsos compreende melhor o tempo certo de cada coisa. Essa consciência transforma a vida cotidiana. O homem passa a perceber como tudo o que existe ao redor tenta capturar sua atenção e sua energia. As imagens, as promessas de prazer imediato, as distrações que consomem horas e não trazem nada de valor real. Ele enxerga essas armadilhas como um príncipe enxerga as conspirações no palácio, inevitáveis, mas previsíveis. E porque são previsíveis, ele se antecipa. Não se deixa capturar pelo desejo do momento, pois sabe que toda distração tem um preço, e esse preço é pago com aquilo que ele mais valoriza, sua liberdade. O homem que pratica a abstinência passa a valorizar o silêncio e a solidão, não porque fuja do mundo, mas porque entende que é nesses momentos que mais cresce. Ele reflete sobre quem é, sobre o que quer, sobre quais batalhas realmente valem a pena. E descobre que grande parte daquilo que a maioria persegue não tem importância real. São apenas formas de preencher vazios internos que jamais serão preenchidos por algo externo. Ao perceber isso, ele se liberta de muitas ilusões. E essa liberdade o torna mais forte. Maquiavel diria que a maior parte das pessoas fracassa porque não consegue diferenciar o que é essencial do que é supérfluo. O homem abstinente treina essa diferenciação todos os dias. Ele aprende a renunciar ao que não serve aos seus objetivos, mesmo que traga prazer. Aprende a dizer não, não apenas aos outros, mas a si mesmo, quando necessário. E cada não dito de forma consciente constrói mais um degrau na escada de sua força interna. No campo das ambições, essa disciplina faz toda a diferença. Porque enquanto muitos desistem diante da primeira dificuldade, ele continua. Enquanto outros se distraem, ele foca. Enquanto outros se esgotam emocionalmente, ele preserva sua energia. E essa energia acumulada se torna combustível para projetos mais ousados, para decisões mais corajosas, para enfrentar riscos que outros evitariam. O homem que domina a si mesmo tem mais coragem, porque tem menos medo de perder. Ele já aprendeu a renunciar, já experimentou o vazio e descobriu que pode sobreviver a ele. Esse autoconhecimento traz algo ainda mais raro: serenidade. Não a serenidade ingênua de quem não conhece os perigos, mas a serenidade estratégica de quem já enfrentou seus próprios monstros internos e sabe lidar com eles. Essa calma, aos olhos dos outros, se transforma em autoridade. É por isso que tantos líderes que pareciam imparáveis tinham uma rotina de disciplina quase ascética. Não porque desprezassem os prazeres da vida, mas porque sabiam que o prazer descontrolado enfraquece. Para Maquiavel, governar exige frieza, paciência e a capacidade de suportar a solidão que vem com decisões difíceis. O homem abstinente está melhor preparado para isso. Ele já está acostumado a tomar decisões que não trazem satisfação imediata. Ele entende que grande parte do que realmente importa na vida exige tempo e sacrifício. E essa compreensão o diferencia, torna-o mais resiliente, menos sujeito ao desespero, menos manipulável. Com o tempo, ele começa a perceber que essa escolha pela abstinência não é apenas um sacrifício, mas uma fonte de prazer diferente, o prazer da conquista interna, o prazer de ver resultados concretos surgindo da própria disciplina. É o prazer de sentir-se mais dono de si mesmo a cada dia. E esse prazer é muito mais duradouro e sólido do que qualquer prazer imediato. Além disso, surge outro efeito curioso. As pessoas começam a perceber essa diferença e a tratá-lo de maneira diferente. Há um tipo de respeito que não pode ser pedido, apenas conquistado. Ele vem quando os outros percebem, mesmo sem entender completamente, que você não é movido pelo que eles podem oferecer, que você tem algo dentro de si que não depende da aprovação de ninguém. Esse respeito silencioso vale mais do que qualquer elogio.
Maquiavel observaria que, ao contrário do que muitos pensam, o poder mais eficaz não é aquele que se anuncia, mas aquele que se impõe naturalmente. O homem abstinente impõe esse poder porque demonstra, sem palavras, que está acima das tentações que derrubam a maioria. E quem está acima é temido e respeitado, mesmo que não queira. Essa transformação é tão profunda que o homem começa a ver o mundo com outros olhos. Ele entende que quase tudo que vemos, os excessos, as distrações, as promessas de prazer, serve apenas para manter as pessoas ocupadas demais para pensar. E quem pensa, quem reflete, quem observa de fora esse espetáculo, descobre que pode jogar outro jogo. O jogo de quem não precisa de tudo aquilo. Esse é o ponto onde a abstinência deixa de ser apenas renúncia e se torna poder real. Quando ela faz o homem perceber que não existe nada mais valioso do que a liberdade de escolher, de decidir por si mesmo, sem ser escravo de impulsos, de carências, de expectativas. E é essa liberdade que Maquiavel consideraria o bem mais precioso, pois quem a possui nunca será totalmente dominado por ninguém. E quando o homem finalmente compreende essa liberdade interior, ele descobre algo que Maquiavel sempre ensinou de forma indireta. O verdadeiro domínio não começa nas mãos, nem na força bruta, mas na mente. Aquele que controla a própria mente, controla suas palavras, seus gestos, suas reações, e por consequência, controla também como os outros o percebem e respondem. O homem que pratica a abstinência não precisa provar que é forte, porque sua força se revela no silêncio das suas escolhas. Não precisa gritar que é disciplinado, porque sua disciplina se mostra nos resultados que alcança enquanto outros estão distraídos. E não precisa suplicar respeito, porque o respeito chega sozinho, atraído pelo magnetismo de quem não depende de nada externo para se sentir inteiro. Essa transformação não acontece por acaso. É construída em cada momento em que o homem decide suportar o desconforto do desejo sem transformá-lo em ação. Em cada vez que ele observa a própria mente, entende seus pensamentos e decide não ser arrastado por eles. Cada pequena vitória interna fortalece essa presença invisível, esse campo de força que as pessoas percebem mesmo sem entender. Maquiavel diria que essa presença é mais eficaz do que qualquer demonstração de poder explícito, porque não pode ser contestada. Nasce do que o homem é, não do que ele parece ser. A grande ironia é que, ao abrir mão do prazer imediato, o homem descobre prazeres mais profundos e duradouros. O prazer da clareza mental, que permite ver oportunidades onde outros só enxergam problemas. O prazer da calma em situações de crise, que permite tomar decisões que surpreendem inimigos e aliados. O prazer da coerência entre palavra e ação, que constrói uma reputação sólida e difícil de ser abalada. E talvez o mais importante, o prazer de sentir-se verdadeiramente livre, não porque pode fazer tudo, mas porque não precisa fazer tudo para sentir-se completo. Essa liberdade muda até mesmo a forma como ele olha para o poder. Enquanto a maioria busca o poder como um fim, o homem abstinente entende que o verdadeiro poder é um meio de proteger o que realmente importa, de construir algo que permaneça, de deixar uma marca que não dependa apenas de riqueza ou status. Maquiavel sempre defendeu que a glória duradoura pertence àquele que constrói algo maior do que a própria vaidade. E o homem que aprendeu a renunciar aos prazeres mais fáceis está mais apto a buscar essa glória, porque não está distraído pelo desejo de reconhecimento imediato. No convívio com outras pessoas, essa transformação se manifesta como uma espécie de distância respeitosa. O homem abstinente não é frio, mas é seletivo. Ele escolhe onde investir sua energia, com quem falar, o que revelar. Não porque despreze os outros, mas
porque entende que a intimidade verdadeira só deve ser dada a quem também tem força interior. Essa seletividade faz dele alguém mais interessante, porque o mistério é sempre mais atraente do que a transparência total. Maquiavel observaria que até mesmo reis bem-sucedidos nunca mostravam todas as suas cartas. Havia sempre algo guardado, algo que ninguém sabia ao certo. É essa incerteza que aumenta o respeito e o medo saudável que protege um homem de ataques desnecessários. O homem que pratica a abstinência descobre também que sua própria energia muda. Sua voz tende a ser mais firme, seu olhar mais penetrante, seus movimentos mais contidos, mas ao mesmo tempo mais cheios de intenção. É como se toda a força que antes era desperdiçada fosse concentrada em cada gesto. Isso não passa despercebido. Em ambientes sociais ou profissionais, essa presença faz diferença. Abre portas, impõe limites, desperta curiosidade e respeito. Com o tempo, ele percebe que o verdadeiro poder está mais naquilo que decide não fazer do que naquilo que faz. Maquiavel escreveria que as ações de um príncipe devem ser ponderadas, porque mesmo o silêncio pode ser uma mensagem poderosa. Quando o homem abstinente decide não falar, não reagir ou não ceder, está comunicando algo mais forte do que palavras. Está dizendo que é dono de si mesmo. E essa mensagem chega mesmo a quem não compreende conscientemente o que está acontecendo. Essa atitude o torna menos previsível. Em um mundo onde quase todos reagem da mesma forma aos mesmos estímulos, quem mantém o controle chama atenção. É por isso que homens assim costumam parecer misteriosos ou até mesmo intimidadores. As pessoas não conseguem prever suas reações, e essa imprevisibilidade é uma forma poderosa de influência. Maquiavel sabia que quem não é previsível é mais difícil de ser manipulado. E quem não pode ser manipulado se torna mais perigoso, mais respeitado e, em muitos casos, mais admirado. O homem, abstinente, porém, não busca esse respeito por vaidade. Ele descobre que precisa menos da aprovação dos outros, porque já conquistou algo mais importante: a própria aprovação. Essa autoaceitação não vem da perfeição, mas da coerência entre aquilo que quer ser e aquilo que pratica todos os dias. Ele entende suas falhas, mas não se deixa dominar por elas. Ele sente desejos, mas não os transforma automaticamente em ação. Essa harmonia entre querer, sentir e agir gera uma confiança tranquila que não precisa ser proclamada. Essa confiança, por sua vez, cria uma reputação. Aos poucos, ele passa a ser visto como alguém que tem palavra, que não se deixa levar por impulsos, que sabe esperar e sabe agir na hora certa. Em situações de crise, as pessoas naturalmente olham para ele, porque sua calma transmite segurança. Em situações de conflito, sua presença funciona como uma âncora, mantendo todos mais equilibrados. E em situações de dúvida, suas palavras têm mais peso, porque são raras e pensadas. Maquiavel diria que essa reputação vale mais do que ouro, porque o poder que nasce do medo excessivo é frágil, mas o poder que nasce do respeito é mais difícil de ser destruído. E respeito verdadeiro não se compra, conquista-se. E se consolida justamente quando as pessoas percebem que, mesmo podendo agir movido por impulsos, ele escolhe agir com consciência. Com o tempo, o homem abstinente percebe que sua relação com o desejo mudou. Ele não luta mais contra ele de forma agressiva, mas aprende a utilizá-lo. O desejo se transforma em energia criativa, em ambição canalizada para metas maiores, em força de vontade para concluir projetos que exigem paciência. O desejo deixa de ser um tirano e passa a ser um servo.
E como ensinaria Maquiavel, quem transforma um possível inimigo interno em aliado aumenta imensamente sua força. Essa capacidade de transformar o desejo em ação construtiva faz dele alguém cada vez mais produtivo. Enquanto outros desperdiçam horas buscando estímulos passageiros, ele dedica esse tempo a aprender algo novo, a construir algo concreto, a planejar novos passos. Essa constância é o que diferencia os homens comuns daqueles que realmente deixam uma marca no mundo. A abstinência, então, revela-se não como uma negação da vida, mas como uma forma superior de vivê-la. Uma vida não escravizada por vontades momentâneas, mas guiada por escolhas conscientes. Uma vida em que cada ato tem mais peso, porque não é feito por impulso, mas por decisão. E essa diferença se torna clara com o passar dos anos. Enquanto muitos vivem em círculos repetindo os mesmos erros, o homem que domina a si mesmo avança, aprende e constrói. Maquiavel acreditava que o sucesso duradouro depende mais do caráter do que da sorte, porque a sorte muda, mas o caráter permanece. O homem que cultiva a disciplina interna está sempre preparado para as mudanças externas, porque sua força não depende delas. Ele sabe que crises virão, que tentações aparecerão, que derrotas acontecerão, mas sabe também que nada disso pode derrotá-lo por completo, porque sua base está dentro, não fora. No fim, o homem que pratica a abstinência descobre que a maior vitória não é conquistar os outros, mas conquistar a si mesmo. E essa vitória é silenciosa, invisível para quem só enxerga resultados imediatos, mas profundamente transformadora. Porque, como ensinava Maquiavel, quem domina o próprio espírito está pronto para dominar qualquer situação. Essa jornada não tem fim, porque sempre haverá novos desejos, novas tentações e novos desafios. Mas é justamente essa consciência que mantém o homem atento, vigilante e humilde diante da própria natureza. Ele entende que o autodomínio não é algo que se alcança uma vez e pronto, mas algo que se constrói todos os dias. E cada dia em que escolhe o autocontrole é mais um dia em que aumenta sua liberdade. E no final, talvez essa seja a lição mais profunda que Maquiavel deixaria, que a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, mas poder escolher o que realmente vale a pena fazer. O homem que descobre o poder oculto da abstinência encontra essa liberdade, e com ela um tipo de poder que ninguém pode tirar.